Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa manhã, poder nos reunir aqui, Senhor, louvar ao Senhor com canções, voltar nosso coração para o Senhor agora, Pai, e nesse momento exato poder meditar na Sua palavra. Eu oro, Pai, para que o Senhor abra os ouvidos, abra os corações, Pai, que o Senhor me use como instrumento do Senhor para comunicar a Tua palavra, que tem poder, que pode mudar nossos corações, Pai. A minha oração é que a mensagem do Senhor venha ao encontro das necessidades de cada pessoa aqui hoje, Pai. Fale ao coração e leve essas pessoas para mais próximo do Senhor, Deus. Muito obrigado, Pai. Fica conosco, abençoa esse tempo e me usa com Teu Espírito em nome de Jesus. Amém. O título de hoje é A Nossa Olimpíada. Eu queria mostrar um vídeo para você, para te fazer você lembrar um pouco. Que pode ser vai bater o pênalti, que pode ser o gol da medalha de ouro. Ele beijou a bola. O público em pé no Maracanã. Toma longa distância o Neymar. Ele contra Horn. Autorizado o capitão brasileiro. Partiu Neymar com paradinha. Lá vem ele, a batida. Gol! Conquista a medalha de ouro, com drama, nos pênaltis. Mas você lembra desse dia, onde você estava na frente da televisão, vendo a seleção brasileira bater no último pênalti, como você se sentiu? Imagina se o Neymar perde aquele pênalti. Mas esse foi o clima das Olimpíadas. Foi incrível ver, em particular para nós brasileiros, porque a Olimpíada foi aqui no Brasil, especialmente lá no Rio de Janeiro, mas ter aqui os brasileiros envolvidos em tudo isso, mexeu com a emoção de todos nós, e ouvir as histórias de superação, ver as pessoas ganhando medalhas, o sofrimento para chegar até ali, naquele momento de disputar uma medalha, ver o hino nacional sendo tocado, aquela bandeira do Brasil subindo bem no meio, e você sentindo aquele orgulho de ser brasileiro. Você lembra disso? Você acompanhou o jogo de vôlei da seleção brasileira? O último ponto, e você torcendo, e aí o último ponto, o Brasil foi campeão olímpico, e o Galvão Bueno dando os furos dele na transmissão também. Foi emocionante. O futebol e todas as modalidades, ver o brasileiro que no salto com a vara ganhou a medalha de ouro, disputando com o francês, e todo esse clima de Olimpíada que nós vivemos. Mas sabe, nós também vivemos uma Olimpíada. Eu quero falar sobre isso hoje, a nossa Olimpíada. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Peço perdão a vocês hoje pelas projeções, tivemos alguns problemas na multimídia. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Abre a sua Bíblia, liga o seu celular, seu tablet, compartilha com a pessoa que está do seu lado. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corra de tal maneira que ganhe o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe, que não perde nenhum golpe. Eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado, para que depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado. Provavelmente Paulo escreveu esses versículos inspirado numa competição que acontecia
naquela época, há mais de 2000 anos atrás, especialmente naquela região de Corinto, da igreja de Corinto, chamados Jogos Istmicos, onde de 2 em 2 anos, eles tinham competições, e o atleta que ganhava, na sua modalidade da época, ganhava uma coroa feita de ramos. E também, ao vencedor, muitas vezes ganhava uma aposentadoria que a cidade oferecia. Então, provavelmente, Paulo e todos que conheciam o que aconteciam, como nós estamos vivendo esse clima de Olimpíada, vivemos esse clima de Olimpíada, também havia, nessa época, algo semelhante. E Paulo compara a nossa vida cristã como a vida de um atleta. E eu queria analisar com vocês alguns versículos desse trecho, especialmente agora, onde ele fala, correr de tal maneira para ganhar o prêmio. Sem dúvida, a nossa vida cristã tem tudo a ver com uma maratona, onde você está correndo, e você sabe que tem uma longa jornada pela frente, e Paulo fala que nós não podemos correr de qualquer maneira. Tem um jeito de correr essa corrida, de entrar nesse atletismo espiritual. Existe uma forma de fazer isso. E a gente viu nas Olimpíadas, nós vimos o que aconteceu nas Olimpíadas. Todo atleta que chegou aqui no Brasil, chegou com a esperança de ganhar uma medalha. Ele treinou, ele se esforçou para ganhar uma das 3 medalhas. E a verdade é que muitos voltam para suas casas sem ganhar nenhuma medalha. Os que voltam super orgulhosos com a medalha no peito, né? Mas sabe, para nós, na nossa Olimpíada, a medalha já está garantida. Você só tem que chegar na reta final. Você não vai voltar para casa. Se você chegar até o fim, perseverar, você não vai voltar para casa sem o prêmio. Você vai ganhar, basta perseverar até o fim. Sabe, pensando nos atletas das Olimpíadas, eles têm vida útil para poder competir. O Usain Bolt, por exemplo, com 30 anos já está anunciando a aposentadoria dele. 30 anos de idade, anunciando a sua aposentadoria. E daqui para frente ele vai talvez ser um comentarista, ou um técnico, ou alguém que vai trabalhar na área de esportes, mas para competir ele já anunciou que não vai ter mais condições de competir em alto nível. E a boa notícia para nós cristãos é que na nossa Olimpíada, a nossa vida útil espiritual vai até o fim. Vai até o fim. Embora se passe os anos, nós temos a nossa vida útil do Espírito duradoura. Não vamos nos aposentar espiritualmente. Você já parou para pensar nisso? Que a nossa vida espiritual não tem aposentadoria? Como fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Abre lá, por favor, comigo. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. É a corrida da confiança. Chegou, ganhou. Como nessas maratonas que alguns de vocês participam, que só por participar, se você cruzar na linha, não importa se é em primeiro lugar ou se é em último, você vai ganhar uma medalha. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, diz assim: por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Embora o nosso corpo vai se desgastando, vai ficando mais velho, vai doendo, vai tendo que colocar prótese aqui, prótese ali. Para alguns, o nosso espírito vai se renovando cada dia. Vamos sendo renovados. Sabe, irmãos, se por termos uma certa idade ou tempo na fé, achamos que já fizemos muito, você está se esquecendo que espiritualmente nós vamos nos renovando cada dia. Você está se esquecendo que na vida cristã não há aposentadoria. Não tem aposentadoria. Podemos chegar até o final, cheios de vigor. Como eu falei, enquanto o Bolt está se aposentando com 30 anos, na nossa Olimpíada o Espírito vai se renovando, vai nos renovando dia a dia.
Podemos ser jovens com 40, com 50, com 60 ou mais. Amém? Os quarentões aí, os cinquentões gritaram amém mais forte. Sabe por quê? Porque nossa corrida é uma corrida espiritual. Essa nossa Olimpíada, ela é espiritual. Não depende do vigor físico, totalmente, mas sim do vigor espiritual. É incrível pensar, irmãos, que nós podemos ter um espírito jovem. Isso me anima muito, pensar que apesar da idade estar avançando, eu posso ter um espírito jovem. Eu posso me renovar dia a dia. Sabe, eu estava outro dia reunido com um grupo de jovens, estamos estudando, estavam fazendo um estudo sobre casamento, divórcio, e eu cheguei para eles e falei assim, quando a pessoa vai ter um desquite? Aí eles ficaram me olhando, de onde você tirou essa palavra? Falei, uau, estou ficando velho mesmo, né? Porque alguns jovens, a geração mais nova, jovens não sabem mais o que é isso, né? Às vezes eu estou falando aqui, na pregação que eu fiz há 3 semanas atrás, eu falei sobre o Lip e o Hard, né, aquele desenho animado. E às vezes eu falo também Ultra Seven e Ultraman. E alguns jovens acham que isso é marca de desodorante de homem. Mas era um desenho animado da nossa época. Mas apesar deles me acharem, às vezes eu ficar, puxa, eu estou ficando velho, quando eu paro para pensar espiritualmente, me anima, porque isso me faz pensar que eu posso ser jovem espiritualmente. Que meu espírito está cheio de gás ainda. E eu quero manter esse gás até o fim. Deus nos dá tudo que nós precisamos para chegar lá felizes. Sabe, eu fico vendo o Bolt correr. Quando ele corre, ele está correndo, e de repente ele começa a ficar na frente, e ele começa a olhar para o lado assim, ó. Feliz da vida, completando a corrida em primeiro lugar, batendo o recorde, mas ficando feliz. Deus nos dá condições de nós corrermos essa corrida espiritual felizes. Chegarmos até o fim felizes. Deus coloca pessoas ao nosso redor para nos ajudar. Coloca pessoas para você ajudar. Deus dá tudo o que nós precisamos. Por isso que ele fala, corra de tal maneira. Existe uma maneira de correr essa corrida, para trilharmos essa corrida, essa maratona, felizes. Sabe, um atleta, ele precisa de treinamento. Você vê, por exemplo, o Phelps, ele falou algumas vezes em entrevistas que ele treinou até no dia do aniversário dele. E um atleta que quer competir em alto nível, ele precisa treinar 10, 12 horas por dia. E precisa de homens, apesar de ser só o atleta que está lá competindo, atrás dele tem uma multidão de pessoas. Tem um fisioterapeuta, tem lá o técnico que está aconselhando, tem as pessoas que estão medindo o tempo dele. Há uma multidão de pessoas ao redor daquele atleta, para que ele chegue lá. Por exemplo, o brasileiro Thiago Alves, que pulou no salto em vara, não sei se você acompanhou, mas quando ele estava lá no último salto, eu não sei se você viu, ele foi até a arquibancada lá, onde estavam as pessoas mais próximas ali, e falou com o técnico dele, pediu um conselho. E ele colocou a vara numa altura que ele não tinha feito ainda antes. E depois ele foi lá e ele conseguiu, e ganhou a medalha de ouro. Mas ele se aconselhou. Tiveram pessoas ali para aconselhá-lo, né? Bernardinho, na beira da quadra, ele ficava gritando com os jogadores ali, vai, você consegue, olha, joga daquele jeito, desse jeito. Às vezes eu ficava até nervoso de olhar o Bernardinho, de tão irritado que ele estava, né? Mas para isso, irmãos, eu acredito que Paulo fala muito desse exemplo do atleta, também para falar que nós precisamos espiritualmente ter disciplina. Ter agenda, chegar no horário nos lugares, marcar com o irmão e chegar no horário, sermos disciplinados. Por isso precisamos de parceria, parceiros, de discipulado, de oração, pessoas que vão estar ali do nosso lado, nos acompanhando, nos ajudando a crescer, nos ajudando a vencer nossos obstáculos. Eu fico pensando na minha vida, tudo que eu sei na minha vida eu aprendi na igreja. Eu lembro que quando eu me casei, as minhas finanças eram uma bagunça.
Eu me lembro usando cheque especial, ficando com dívidas. E um irmão sentando comigo e falou: Marcelo, eu vou te ensinar a fazer um orçamento. E me ensinou a fazer um orçamento. E eu aprendi a me controlar financeiramente. E eu sou grato até hoje. Depois, no meu casamento, alguém me ajudando a tratar melhor a minha esposa, que ela é a parte mais difícil do relacionamento, então eu tinha que aprender bastante. Brincadeira. Brincadeira, hein? Mas eu lembro de conversas me ajudando. Depois, quando eu tive filhos, então, e agora? O que eu faço com isso? Quando minha filha nasceu, eu falei: e agora, meu Deus? O que eu vou fazer agora? E os irmãos: calma, não é assim do outro mundo, você vai aprender. E os irmãos me aconselhando, me ajudando. Eu sou tão grato pelos homens e as mulheres que andaram comigo, me ajudando a mudar e a crescer espiritualmente. Por isso que ele fala: corra de tal maneira, ou seja, use as ferramentas que Deus te deu. Você está usando essas ferramentas? Você está pedindo para ser treinado? Para você querer crescer, ser melhor em qualquer área da sua vida? Paulo fala: corra de tal maneira para chegar lá. Sabe outro trecho dessa escritura? Quando ele fala, no versículo 27, da primeira escritura que nós lemos, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27, no versículo 27, ele fala: eu trato o meu corpo duramente e obrigo a ser completamente controlado. Sabe o que é interessante pensar também? Que um atleta, ele tem que treinar a mente dele. Ele tem que aprender a controlar a mente dele, para vencer os limites do corpo, para vencer as dores. Todo atleta passa por dores. E na nossa vida espiritual, nós temos diversos tipos de dor. Nós temos a dor do pecado, quando nós estamos vivendo no pecado e recebendo as consequências do pecado. Nós temos as dores do sofrimento que chegam até nós através de uma doença, através de perda de entes queridos. Mas também nós temos a dor do esforço para crescer espiritualmente, a dor do esforço para sermos melhores para Deus. E eu acredito que nessa escritura é essa dor que Paulo está falando. A dor de nós queremos crescer, queremos ser melhores, queremos ir para outro nível espiritual, querer chegar até o fim da corrida felizes. Se eu chegasse para uma mulher e falasse para ela: você quer ter um filho? Uma mulher que casou, você quer ter um filho? Ou antes de fazer essa pergunta, eu falasse para ela: você quer ter dor? Ela vai falar: não. Se eu falar para ela: você quer ter um filho? Ela vai falar: sim. Por quê? Porque ela quer, ela tá vislumbrando o resultado que é uma criança, um ser ali, ela sabe que ela vai passar por dores. E só as mulheres sabem como é essa dor. Mas sabe que tem um prêmio muito maior, que compensa passar por essa dor. Eu fico pensando em todo o esforço que esses atletas tiveram nas Olimpíadas. E eles estavam lá se esforçando, porque esse esforço traz crescimento. Onde está a boa notícia desse sofrimento? É no resultado. É no que vai se alcançar, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer exercício, a minha luta dos últimos anos é fazer exercício. E acho que é a luta de muitos aqui, né? E aí a gente começa: não, vou começar a fazer exercício. E aí parece que lá dentro da sua cabeça tem alguém falando assim: vai lá, Marcelo, você vai conseguir, persevera, você vai continuar, você vai conseguir perder uns quilinhos aí, você vai pegar condicionamento, vai lá. Aí outra fala: para com isso, Marcelo, isso é perda de tempo, vai doer, vai pegar um livro para você ler que é melhor, vai fazer outra coisa. E outro lá: não, vai lá, você tem que ir, você tem que fazer, você tem que perseverar. E essa luta, parece que tem duas pessoas dentro da sua cabeça. Não é assim? Um falando para você ir, outro falando para você não ir. Sabe por quê? Nossa natureza humana quer conforto.
Nós não gostamos de passar por dor. Ninguém gosta. É a lei do mínimo esforço. Sabe, a questão é quem manda em quem. Quem manda em quem? Por um lado, você está tomando decisões de querer crescer espiritualmente, de querer fazer melhor, de querer vencer seu caráter, de querer vencer lutas. Por outro lado, está a sua natureza humana, a outra parte do seu cérebro falando, para com isso, vai ser muito difícil, você já tentou outras vezes, pega um caminho mais curto. Você acha que esses atletas não vivem isso? Vontade de desistir? Então eu fiquei pensando no Diego Hipólito. Há 3 Olimpíadas atrás, ele caiu sentado no chão. Depois, na Olimpíada passada, ele caiu de cara no chão. Ficou deprimido, pensou em desistir. E ele perseverou, lutou contra a dor, lutou contra os pensamentos negativos, e ele ganhou a medalha. Essa vontade de desistir, a Rafaela do judô quase desistiu, porque ela perdeu na Olimpíada passada, sofreu bullying, quase desiste, mas ela foi, venceu a dor, venceu o negativismo, continuou e conseguiu. A alegria do prêmio faz valer a dor. Muitas vezes, irmãos, nós queremos fugir da dor do crescimento. E nós temos uma mania de demonizar tudo. Tudo é o demônio. É Satanás. Ah, não fui correr hoje porque Satanás me desanimou. Colocou empecilhos na minha vida. A gente coloca tudo para o diabo. Sem dúvida, o diabo é nosso inimigo. Mas muitas vezes não é o diabo não, muitas vezes é você. Que não quer fazer. E quer conforto. A gente demoniza tudo, até o Pokémon, coitadinho do Pokémon, agora virou demônio. Sem dúvida, eu acredito que é um jogo como qualquer outro. Tem que ter equilíbrio, né? A gente vê os marmanjões aí no parque correndo atrás, batendo a cabeça no poste. Tudo tem equilíbrio na vida, né? O jogo é o jogo. O problema são as pessoas que jogam, né? Mas a gente tem a tendência de demonizar tudo. Muitas vezes não é o demônio, é você mesmo. Você está sentindo as dores do crescimento? Está doendo alguma coisa? Para você vencer o seu caráter, vencer a preguiça, querer conhecer mais, querer aprender mais, querer mudar algo no seu caráter, uma fraqueza. Está doendo alguma coisa? Sabe, irmãos, tudo na vida envolve um preço. Você quer ser alguém na vida, você tem que estudar, tem que trabalhar. E aí você pega ônibus, sai de madrugada, pega o ônibus, gasta dinheiro, se esforça, tem lutas, às vezes você sofre, chora por causa do esforço que tem que fazer. E às vezes a gente, na vida espiritual, a gente não quer que seja assim. Você vai sentir dor financeira também. Se você quer ganhar pessoas, muitas vezes você vai convidar pessoas na sua casa e vai colocar uma mesa para ter um lanche, né? Isso vai dinheiro. Você vai ir até as pessoas, gasta dinheiro. Mas sabe, a vitória, o resultado vale a pena. Porque você ganha amizades, você ganha pessoas. Você ajuda outras pessoas. Vai sentir dor física, às vezes cansado, chega do trabalho, você quer descansar. Puxa, eu tenho um tempo com fulano. E aí você tem que sair de casa de novo, ir para outro lugar, se esforçar. Custa esforço físico, mas o resultado vale a pena. Porque depois essa pessoa chega para você e fala, muito obrigado, você me ajudou, o que você falou, o que você fez, mudou a minha vida. Há dores espirituais também. Como, por exemplo, às vezes chorando com uma pessoa. Quando você sente a dor, ou quando você sente a alegria daquela pessoa. Isso também tem resultados incríveis. As conquistas fazem a dor valer a pena. A Bíblia fala, tudo posso naquele que me fortalece. Deus dá a força e você combate os obstáculos. Amém?
que paguemos o preço, irmãos. Assim como Davi e Golias. Eu fico imaginando Davi lá, vendo o gigante, um lado da cabeça dele falando, puxa, o cara é grande demais. Acho que eu vou morrer. O outro lado, não, confia em Deus. Deus vai te dar a vitória. Usa a sua funda, você é bom nisso. E essa coisa de dominar a mente, irmãos, tem tudo a ver com a fé. Porque a gente deposita a nossa esperança no que Deus fala para nós na palavra dele. E aí você domina a sua cabeça. Sabe, por último, essa parte da escritura, no final, no último versículo, que ele fala aqui no versículo 27, eu trato o meu corpo duramente e obrigo a ser completamente controlado para que, depois de ter chamado outros para entrar na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado. Sabe, Paulo estava falando da preocupação de corrermos o risco de ser eliminado. E eu fiquei pensando, como nós podemos fazer para não correr esse risco? Porque uma coisa é começar, né, a Olimpíada, todo mundo começa animado. Você já tirou uma foto da São Silvestre? Ou já viu o início da São Silvestre? O Edson já participou algumas vezes. Todo mundo animado correndo, né? No começo da maratona. Chega no meio, já tem uns assim, ó, quase morrendo. Outros vão ficando pelo caminho. Como fazer então para chegarmos até o fim? Para mantermos o ânimo espiritualmente no meio dessa maratona? Sabe, eu acho que uma das coisas mais animadoras, especialmente para quem é mais maduro na fé, para você que tem mais tempo aqui na fé, é você entender que você é uma inspiração. Que você tem que inspirar os mais novos. Isso te dá combustível para você continuar a caminhada e não pensar em se aposentar. Por exemplo, o medalhista de bronze da ginástica de solo, o Arthur Nori, ele se espelhou em quem? Você sabe? No Diego Hipólito. Era a inspiração dele. Sabe quem que o outro nadador que ganhou a medalha de prata nos 200 metros, ele se espelhou o nome dele, deixa eu ver onde eu coloquei o nome dele aqui. Eu não estou achando o nome dele aqui agora. Mas ele se espelhou no Michael Phelps. Tem uma foto dele aqui, ó. Você coloca para mim Esse rapazinho aqui, ó, ele ganhou a medalha de ouro, 200 metros. Essa foto são 8 anos antes. Ele conversando, indo lá tietar o herói dele, e depois ele ganha o peito dele medalha de ouro, e o Michael Phelps com a medalha de prata. Ele se inspirou no herói. Ficou inspirado, venceu, se esticou por causa da inspiração que ele teve no mais velho. Nós vemos os jovens na igreja, e nós sempre falamos que os jovens é a inspiração, queremos que eles cresçam, sejam futuros líderes na igreja. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Eles precisam de inspiração. Eles precisam de inspiração dos mais velhos que já estão na corrida há mais tempo, para se inspirarem, para quererem crescer, descobrirem, vencerem seus limites. Muitos aqui já trouxeram outros para a luta. Já lutaram muito e trouxeram outros para a luta. E se sacrificaram. Mas sabe, há um perigo. Alguns têm parado de perseverar. Têm parado de sonhar. E há um perigo de você não chegar nesse final da corrida. Que você vai desanimando. Vai perdendo a visão, vai parando de sonhar, vai perdendo propósito. E vai diminuindo a passada. E vai ficando para trás. Nós não vamos chegar lá sozinhos, irmãos. Um precisa do outro. Os mais velhos aqui são tão importantes como os mais jovens.
Os mais jovens precisam de inspiração dos mais velhos, para que juntos a gente alcance as vitórias que Deus quer nos dar. Sabe, para terminar, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Paulo fala assim: quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado. E já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim, conservei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Paulo cruza aqui a linha de chegada. E proclama. Sabe, essa escritura me faz lembrar do maratonista Vanderlei Cordeiro. Lembra dele? Você lembra como ele chegou na maratona da corrida da Olimpíada passada? Ele chegou assim, ó. Ele chegou super feliz, curtindo aquele momento, de chegar na frente. Ele chegou em terceiro porque aquele homem quis pará-lo no meio do caminho, né? E assim acontece conosco também. Aparece um monte de coisa querendo tirar a gente da corrida, né? Mas ele continuou e chegou. Não foi medalha de ouro, mas chegou feliz. Mas sabe, a medalha dele valeu mais do que todas. A nossa medalha, irmãos, é o céu. Paulo cruza a linha de chegada e proclama que ele chegou e deu o melhor dele. Sabe, não é quem é o melhor aqui, quem corre mais, quem é o mais espiritual. Não, irmãos, a Bíblia fala, Paulo está falando, eu dei o meu melhor. Deus espera isso de nós, que nós cheguemos até o final e que nós demos o nosso melhor. Que você deu o seu melhor. Você não precisa ser o melhor, você precisa dar o seu melhor. Essa medalha é o céu. Você não precisa ser o Usain Bolt para chegar lá. Você precisa dar o seu melhor. E no céu só vai ter um pódio só, o primeiro lugar. O lugar dos vencedores. Vai ter um pódio só. O pódio de todos que chegaram. De todos que cruzaram e completaram a corrida. Que nós cheguemos lá, meu irmão. Cheguemos lá felizes, correndo que nem o Usain Bolt, assim, ó. Ou que nem o Vanderlei Cordeiro. Cheguei! Possamos ser vitoriosos. A medalha já está garantida. É só cruzar a linha de chegada. E todos podemos ser campeões. E essa medalha, diferente da medalha que esses atletas ganham, que depois de um tempo cai no esquecimento, a nossa medalha é para a eternidade. Amém? Oremos. Pai, nós sabemos, Deus, que o Senhor quer nos dar, Pai, a vitória, Deus. O Senhor nos dá todas as condições para que nós corramos essa corrida de tal maneira a ganharmos o prêmio, Pai. E o prêmio já é garantido. Pai, ajuda-nos também a sermos cada vez mais gratos por todas as ferramentas que o Senhor nos dá, Pai. Para chegarmos lá, para cruzarmos a linha de chegada felizes, sabendo que cumprimos o nosso papel. Minha oração aqui, Deus, é que nós vamos lutar com a nossa mente. Vamos dominar a nossa mente, Deus. Vamos usar a sua palavra. Vamos ter fé para não vivermos no comodismo. Não nos entregar, Pai, à preguiça ou ao comodismo. E colocar todo o nosso coração nessa batalha, Deus. Pai, também que nós cheguemos lá, os mais velhos inspirando os mais novos. Dando inspiração. Os mais novos querendo crescer, querendo fazer, trabalhar para o Senhor. E os mais velhos indo à frente, também inspirando. Porque o Espírito renova a cada dia, Pai.
e o Senhor não tem aposentadoria espiritual. Pai, que cheguemos no céu felizes, porque o Senhor está lá nos aguardando na linha de chegada com os braços abertos. Agradecemos o Senhor, fica conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, Deus que abençoe a todos.